Estresse, ansiedade, traumas, dificuldades de concentração e aprendizagem. Esses são alguns dos motivos porque muitas vezes nós procuramos por um psicólogo. Esse profissional, habilitado para nos conduzir no estudo da nossa mente, pode ser de imensurável valor para o desbloqueio de aspectos aparentemente pequenos, mas que muitas vezes atrapalham toda a nossa vida. No programa de hoje, te convidamos a fazer uma viagem pela mente e entender um pouco mais qual o trabalho de um psicólogo. Fica com a gente, o Educação começa agora. A psicologia é o estudo do comportamento e das funções mentais. Ela tem como objetivo imediato a compreensão de grupos e indivíduos, tanto pelo estabelecimento de princípios universais, como pelo estudo de casos específicos. Um pesquisador ou profissional desse campo é conhecido como psicólogo, podendo ser classificado como um cientista social, comportamental ou cognitivo. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa área bem de pertinho, direto da Universidade Adventista do Peru, da Universidade Adventista do Chile e daqui, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Eu acho que a profissão do psicólogo é uma das profissões, e a gente entende hoje por algumas pesquisas, uma profissão que tende a crescer muito. O psicólogo lida com as angústias, com o sofrimento das pessoas, das instituições ou dos grupos. E no mundo que a gente vive hoje, isso tende a aumentar. A insegurança está cada vez maior, as pessoas estão sofrendo cada vez mais. Eu me formei na década de 80, em 81, né? E naquele momento eu começo a trabalhar com escola, né? Eu trabalho com escola há alguns meses, né? Eu monto uma escola junto com outras amigas, todas recém-formadas, né? E logo na sequência eu começo a perceber esse apelo para a clínica. Então, assim, era uma coisa que eu já queria na faculdade, mas eu entendi que era necessário que eu abrisse o espaço para isso. Então, junto com a escola, eu já começo o meu consultório. Então, assim, praticamente no mesmo ano que é em 82, 1982. Fico com escola uns 5 anos, mais ou menos em 87 eu paro a escola e aí eu sigo só na carreira clínica mesmo até a década de 90, né? Então, eu vou até final de 90, né? Tendo toda essa experiência, né, mais voltada para a clínica, tanto clínica de criança como clínica de adulto. No finalzinho da década de 90, eu volto a me interessar para essa questão mais da docência, né? E aí, só que aí já pensando numa vida acadêmica de fato, em formalizar tudo isso. Então, é quando eu vou fazer a minha pós, né? Mas nunca deixo a clínica de lado. Eu queria ser contadora, não? Contabilidade, estudar a carreira de contabilidade. Eu queria ser contadora, fazer a faculdade de contabilidade porque meu pai é contador. Mas cheguei no final do ensino médio e estava bem confusa. Eu pensava, o que vou fazer? O que vou estudar? Vai ser contabilidade mesmo? Achava um pouco estressante, mas que outra carreira eu queria? Minha cabeça estava uma confusão, mas tinha uma psicóloga na minha escola e eu fui lá. Conversei com ela e ela me orientou de uma maneira muito bonita, com muita paciência, e me transmitia paz. E aí pensei, poderia estudar psicologia, mas naquela época, aqui no Peru, não se falava muito nessa carreira. E pensei, não sei quase nada desse curso e talvez nem tenha trabalho nessa área. E meu pai se preocupava muito com isso. Acontece que minha irmã estudava aqui na Universidade Peruana União,
mas eu queria estudar em uma instituição pública, porque não precisaria pagar, e a parte econômica era importante para nós. Pagar mensalidades não seria possível, mas como eu estava muito confusa e ainda por decidir, no final do ensino médio decidi vir aqui para a universidade só para estudar inglês. Nesse período, começo a colportar, é o Ministério de Venda de Livros. E fui colportar em uma cidade de serra no Peru, chamada Cajamarca. E fui junto com uma amiga que estava estudando o 2º ano de psicologia e percebi como ela se desenvolvia de outra maneira. Podia trabalhar com as famílias que entravam em contato. Sabia explanar sobre os livros, que entendia as pessoas muito bem. Tinha mais facilidade de conversar, de falar, de dizer as coisas. E eu observava a delicadeza que ela tinha, e isso me inspirava a ser uma psicóloga. Eu sempre me interessei por pessoas, desde pequena, como entendê-las, observar pessoas. Até minha mãe sempre me conta que nos almoços de sábado, em família, eu ficava quietinha, observando as pessoas conversando, como elas interagiam. E eu sempre gostei muito de ler. Psicologia é um curso que você lê muito, desde o 1º semestre. Aí eu fui crescendo, cheguei no ensino médio, fiz vários testes vocacionais e não deu outra coisa, era psicologia mesmo. Aí meu interesse foi crescendo e agora estou eu no 4º ano de psicologia. Eu sempre gostei de me ver nessa relação com a psicologia, começando desde pequena. Eu acho que eu sempre fui envolvida de muitas histórias. Meus pais, desde pequenininha, compravam bastante livros da CPB e enquanto eu não lia, eles liam para mim, contavam várias historinhas antes de dormir. E aí a gente foi pegando um gosto pela leitura, pelas histórias mesmo. E aí eu pensava, nossa, deve ter tantas histórias por aí pelo mundo que ainda estão sendo preparadas para serem ouvidas, mas não tem quem ouça, ou são tantas histórias cheias de detalhes e tantas vivências que a gente pode aprender com essas histórias. Só que aí a gente foi crescendo, eu fui crescendo e fui perdendo um pouquinho desse óculos cor-de-rosa que a gente olhava o mundo e fui vendo que muitas pessoas não conseguiam escrever suas histórias, às vezes colocavam um ponto final bem no meio. E eu que sempre gostei de escrever, eu que sempre gostei de histórias, decidi tirar de vez a minha dúvida ao decidir ser uma psicóloga, porque eu acho que a psicologia tem um pouquinho disso, porque ser uma psicóloga eu acho que eu gostaria de ser uma protagonista junto da história da pessoa, de devolver um pouquinho dessa autonomia, de conseguir pegar na caneta e continuar a sua história, continuar desenvolvendo a história que todo mundo tem para contar, todo mundo tem uma história para contar. E eu acho que a psicologia é isso, ela é linda, ela ajuda a dar autonomia, ela acolhe as histórias das pessoas. E foi por isso que eu decidi fazer psicologia. Quando voltei, em 2007. Quando voltei para cá, em 2007, postulo para estudar psicologia. Faço a solicitação de ingresso na Universidade Peruana União. E essa era a minha prova de fé. E digo, Senhor, se eu ingresso é porque o Senhor quer que eu estude e queres essa carreira para mim. E tomei essa decisão. Fui aceita e comecei em 2008 com muita dificuldade, porque meu pai não aceitava em nenhum momento que eu estudasse psicologia. Ele queria algo empresarial, que seria mais rápido em relação às práticas e estágios, porque já começamos com um salário. E psicologia, para ele, não era algo rentável, pensando do lado econômico, e nós tínhamos dificuldades econômicas, mas ele deixou. Porém, me disse, você vai ter que trabalhar e estudar, porque eu não vou pagar. Mas com o passar do mês, o pai que te ama entende, e ele sabia que não era uma decisão equivocada, e eu decidi pela Universidade Peruana União. Não deixo a clínica, gosto muito de pesquisa, né? Então durante essa minha trajetória eu vou fazendo um pouco essas experiências todas também na área da pesquisa, né? Tanto que em 91 eu sou chamada para fazer parte de um grupo que estudava a problemática, o tema da AIDS, né? E aí nós fundamos uma ONG, eu fico na vice-presidência, então enfim, né? Eu sempre tive alguns movimentos ligados à clínica, mas também ligado à pesquisa, também ligado ao comportamento, também ligado a querer compreender um pouquinho mais além, né, dos muros do consultório.
né? E é dessa maneira então que eu chego na vida acadêmica, tá? Aqui no NASP eu cheguei em 2006, né? Nós não tínhamos formado a primeira turma, né? Então eu assim me integro ao grupo de docentes, né? Que vão formar a primeira turma, né? Então eu entro aqui, a primeira turma estava no 3º ano, né? No 6º semestre, e então eu já faço parte do quadro de docentes, dando as disciplinas de psicologia da saúde e psicologia hospitalar. A graduação em psicologia pode ser em 2 modalidades, bacharelado e licenciatura, ambas com no mínimo 5 anos de duração. A carga horária pode variar em relação ao período da graduação e região, mas em qualquer situação, a parte prática deve estar alinhada à teoria. No Brasil, segundo o Ministério da Educação, a carga horária de estágios básicos e supervisionados precisa ser superior a 500 horas. Exigências mínimas para que as instituições de ensino superior ofereçam ao mercado profissionais capacitados para servir a comunidade. Quando nos referimos ao estudante da carreira de psicologia, encontramos 3 momentos importantes: o ingresso, que denominamos o perfil do calouro, o perfil do estudante e, posteriormente, o perfil do egresso. 3 momentos que são vitais para a formação de um futuro profissional. Quando falamos do perfil do aluno que está ingressando, nos referimos às características que um estudante, um jovem, deve cumprir, deve ter ao ingressar no curso. Sabemos que pessoas que têm alguma dificuldade, desequilíbrios emocionais, algumas experiências complicadas em sua história pessoal, podem ter se motivado a estudar essa carreira não exatamente para servir aos demais, mas para poder entender sua própria dificuldade, a própria natureza das suas dificuldades pessoais. Alguns alunos chegam para a gente se questionando se serão mesmo capazes de enfrentar dentro do trabalho do psicólogo o sofrimento das pessoas. Mas essa é uma característica que se desenvolve. Você vai aprender ali com as técnicas, com as teorias, a como lidar com estas questões. Mas muito importante, tanto quanto lidar ou aprender as técnicas e as teorias, é lidar com o próprio sofrimento. A gente indica assim, que um bom psicólogo é aquele que se conhece e lida com as próprias questões. E a partir daí, ele teria a condição, então, de lidar com o sofrimento do outro. Então, o psicólogo, além de ser alguém disposto a lidar com o sofrimento do outro, precisa aprender a lidar com os próprios sofrimentos e limitações. Habilidades de interação social, empatia, capacidade de escutar, essa disposição de serviço desinteressado aos demais, são características que olhamos, observamos e avaliamos no momento do ingresso. Também observamos a vocação definida pela psicologia e algumas características de pensamento crítico, atitudes vocacionais, acadêmicas que devem manifestar. Tudo isso no momento do ingresso. À medida que eles vão se formando, nós, dentro da escola, planificamos uma carga curricular que lhes permita crescer em diferentes âmbitos. Nos referimos aí ao eixo de ensino-aprendizagem, ao eixo de investigação, projeção social e extensão cultural e a área espiritual. Eu acho que é extremamente importante que a gente enfatize muito as questões teóricas, óbvio, que é o que vai embasar todo o nosso trabalho e que vai transformar o nosso trabalho em ciência, né? Mostrando para o aluno que nós não podemos trabalhar com senso comum, que nós temos uma ciência que pauta toda a nossa... Toda essa estrutura da psicologia, né? Enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre achei muito importante que o aluno já começasse a ter oportunidade de chegar mais próximo desse nosso objeto de estudo, que é o ser humano. Conforme a gente vai fazendo o curso, a gente vai se identificando com bastante coisa. Tem várias coisas que a gente vai pegando um gostinho, mas as matérias específicas das abordagens, porque é principalmente elas que vão dar toda a teoria, toda a base para a gente aplicar as técnicas, aplicar na prática mesmo. Então,
talvez falando mais atualmente, a gente tem aprendido a abordagem fenomenológica e é uma área mais humanista, mais existencial, chama bastante atenção, é bem gostoso de estudar e diz muito, conversa muito com o que a igreja prega também muitas das vezes, então tem sido uma área bem gostosa de estudar. A gente espera, né, que o egresso em psicologia, o profissional que se forma psicólogo, tenha condições de um reconhecimento global das situações, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem no começo da faculdade disciplinas que são mais relacionadas a questões gerais. Então, por exemplo, ao desenvolvimento humano. Então, eles vão estudar tudo que a gente chama de ciclo vital, desde o nascimento até a velhice, para entender de forma global como é o processo do desenvolvimento de um ser humano. Depois, o aluno vai lidar com as questões, por exemplo, de como a sociedade interfere nesse ser humano, né? De como essas relações se dão, ou como um influencia o outro, né? Como o indivíduo influencia a sociedade, como a sociedade influencia ele. Depois, passando por essa questão, a gente vai então tentar entender as questões que aí se transformaram, por exemplo, em doenças, que é o que a gente chama das psicopatologias, né? Então, nestas relações, ou constituindo o ser humano, o que não está funcionando direito, né? Por que essa pessoa, o que é uma depressão, o que é um transtorno de ansiedade, e aí o aluno vai estar apto para aprender sobre isso, a identificar, então como tratar com estas questões, né? Então, tentar entender, por exemplo, a personalidade do ser humano, como é que essas coisas se desenvolvem, a personalidade se desenvolve, quais são as características, por exemplo, de uma personalidade saudável, onde a gente tem muito pouco para fazer, ou onde a gente pode, ou como a gente pode prevenir que coisas aconteçam. Quando falamos do perfil do egresso, estamos falando de um conjunto de competências que o estudante acumulou ao longo dos 5 anos que passa no curso, que são competências práticas, cognitivas e de atitudes. Tudo isso dentro das 4 áreas que a Escola de Psicologia enfatiza: a área educativa, a área comunitária, a área clínica e a área organizacional. O que eu mais gostei até agora, e que eu acredito que até é um diferencial do NASP, é que nós pegamos a prática desde o 2º ano de curso. Então, desde o 3º semestre, nós saímos em campo para estágios e, assim, você aprende muito, porque você não fica só na sala de aula, você tem a referência teórica e quando você sai é legal, porque você vê que tudo que você estudou realmente acontece, você sabe como proceder. Só que também tem a parte ruim, porque agora nós vamos avançando no curso, vai ficando mais difícil. Por exemplo, agora eu vou ter o meu próprio paciente. Então isso dá um medo, dá uma insegurança, mas você vê que o curso te preparou para isso é muito legal. Você dá um medo do desconhecido, do antes, mas quando você está com o seu paciente, você percebe que você está preparada para aquilo, o atendimento desenrola, você consegue estabelecer uma conexão com o paciente e você acha isso incrível porque aquilo é a sua profissão e você ainda está na faculdade e você já consegue ter um vislumbre disso. Então, o estágio é difícil, mas o tempo é muito bom e é o que eu mais gosto do curso. Esse estágio especificamente que a gente tem feito no 6º semestre são com intervenções em dinâmicas de grupo com crianças carentes. E esse lugar que a gente tem trabalhado é um lugar muito precário, é um contexto assim muito difícil mesmo, de contexto familiar das crianças, são coisas assim, pelo contexto que a gente vive aqui, pai envolvido com tráfico de drogas, assassinato, esse tipo de coisa, isso reflete muito no comportamento das crianças. Então tem sido muito desafiador a gente tentar intervir com esses comportamentos que são um pouquinho diferentes. Tem cursos específicos em que os estudantes primeiro se capacitam teoricamente para depois fazerem as práticas.
e isso em diferentes áreas. Há uma disciplina chamada entrevista e observação, em que eles ficam em um lugar específico para isso e chegam pessoas. Primeiro eles praticam entre eles, entrevistando uns aos outros, e depois convidam familiares e amigos para realizarem essas práticas dentro de um ambiente controlado. Em outras disciplinas eles vão até a instituições, colégios, comunidades para interagir com as pessoas e praticar os seus conhecimentos com eles também. Um estudante graduado da Escola de Psicologia da UPU pode atuar nos 4 campos principais que essa área possui. Na área educativa, em colégios, instituições especiais e universidades. Pode desenvolver-se também no campo organizacional, na parte de direitos e recursos humanos. Pode desempenhar-se no campo clínico, em hospitais e clínicas públicas ou particulares. E também pode desempenhar-se no campo comunitário, através de instituições de apoio e serviço social, governamentais ou não governamentais. Mas, além dos campos em que eles podem se desempenhar, com o tempo e com as necessidades sociais, vão surgindo diferentes requerimentos de trabalho para eles. Vamos encontrar, por exemplo, a necessidade de psicólogos para trabalhar no campo esportivo, na publicidade, no campo forense, etc. e etc. São demandas que vão surgindo com a necessidade da sociedade e do país. E como os estudantes estão formados nessas 4 áreas principais, que são as bases da psicologia, eles podem adaptar esse conhecimento com muita facilidade para cumprir qualquer demanda que vá surgindo no campo social. O psicólogo é o profissional que estudou psicologia, e aqui no Brasil o curso tem uma formação de 5 anos e vai lidar com as questões psicológicas ou com os sofrimentos psicológicos. O psiquiatra é um profissional que fez medicina e se formou em medicina e depois fez uma residência em psiquiatria. Vamos lidar com as mesmas questões, mas o psiquiatra, além das questões psicológicas, tem também um entendimento, por exemplo, químico do sofrimento. Então ele é capaz, ele tem habilidade, por exemplo, para medicar algumas questões. Então, o que o psicólogo não pode. Então, o psicólogo não tem habilidade para indicar ou qualquer tipo de medicação. A gente vai lidar com as questões psicológicas de uma outra forma que não uma forma medicamentosa. Mas também entendo que são profissões que precisam trabalhar juntas. Algumas pessoas podem sim, ou pessoas, crianças ou adolescentes, podem lidar com as questões sem necessariamente precisar de uma medicação. Mas existem alguns casos que a medicação é imprescindível. Algumas questões onde o sofrimento é muito grande, onde a doença é muito desestabilizadora e a gente hoje tem condições de, com a medicação, ajudar nestas questões. Então, o psiquiatra é o profissional que, junto com o psicólogo, vai lidar com estas questões, mas fizemos formações diferentes. Um fez um curso de psicologia e o outro é um profissional médico com uma residência em psiquiatria. Entendendo o seu papel particular na vida de cada paciente e social perante toda uma comunidade, a psicologia se configura em uma profissão de grande valor para a melhoria da qualidade de vida ao nosso redor. E pelos diversos nichos de atuação, onde quer que esteja, esse é um profissional que pode fazer a diferença. Esse ano eu tive a oportunidade de começar no meu primeiro emprego, que é em psicologia empresarial, na área organizacional. Então, eu estou adorando, eu adoro o que eu faço, eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento de uma empresa e eu gosto da rotina administrativa de empresas e eu sinto que é lá que eu quero seguir minha carreira, pelo menos agora no começo. Mais pra frente eu gostaria de ter um consultório, mas por enquanto eu me sinto bem no meio empresarial. Meus pais, eles não tinham recursos financeiros de manter uma educação privada de boa qualidade pra gente e Deus me deu esse padrinho que foi muito especial e que me ajudou antes e continua me ajudando na faculdade. E a forma com que minha educação tem sido construída, eu tenho considerado realmente uma bênção de Deus.
E por eu ter tido meus pais que já foram missionários, eu também já fui missionária, mas aqui no Brasil, quando eu terminar, eu pretendo ser missionária e devolver esses recursos que eu tenho aprendido, pela graça de Deus, aqui na faculdade, um pouquinho lá fora também, sendo missionária estrangeira, quem sabe. E quando voltar, eu me identifico muito com a área acadêmica, como eu disse, eu gosto de escrever. Então, ingressar no mestrado e quem sabe um doutorado aí são os meus planos por enquanto. O diferencial de estudar numa instituição adventista é você tem o contato com a religião de manhã, de tarde e de noite. Os professores, eles sempre puxam a psicologia de alguma forma para a questão religiosa, num contexto social religioso. Eles usam exemplos de coisas do nosso cotidiano adventista e sempre nos dá o modelo de um psicólogo cristão. Como prosseguir, uma postura cristã, isso é um grande diferencial que eu acredito que a gente não possa encontrar em outras universidades. Que diferencia muito a gente enquanto instituição de outras instituições aqui dentro eu acho que a seriedade e o respeito como a gente tem tentado tratar tanto das questões com os alunos quanto com essa questão da prática profissional. Então a gente aqui, por exemplo, garante que o nosso aluno, pelos acordos e convênios que a gente fez, por exemplo, com a prefeitura da cidade, que eles tenham a condição de atender individualmente atender um paciente. E ter um acompanhamento, né? Aqui a gente tem um professor no final do curso para cada 10 alunos, para orientar eles em como lidar com as situações e com os atendimentos que eles estão lidando. E essa questão sempre norteada por princípios éticos, né? De respeito mútuo, tanto para aquilo que acontece com os indivíduos quanto aquilo que está acontecendo na sociedade. Um estudante egresso de uma universidade adventista, como é a Universidade Peruana União, tem uma grande diferença em relação a outros egressos. E teríamos que nos remeter à visão e à missão que a nossa escola e a nossa universidade têm. Como parte desses emblemas, por exemplo, podemos mencionar que o psicólogo egresso da nossa casa de estudos é uma pessoa criativa, investigadora, capaz de oferecer um serviço cristão à igreja, em primeiro lugar, e à sociedade. Dentro da nossa missão também pontuamos que o objetivo final de um profissional formado em psicologia é maior do que atender em um consultório. Vai além de atender em um campo organizacional ou escola. O objetivo final de um egresso da carreira de psicologia é restaurar no ser humano a imagem de Deus. E essa é uma marca distintiva que qualquer universidade adventista fornece. E com essa inspiração de profissão, vamos nos despedindo do nosso programa de hoje. Lembrando que você pode rever esse e outros episódios no nosso blog. E não se esquece de conferir as nossas redes sociais. Te esperamos na próxima semana com mais uma educação. Até lá!